Boa tarde, meus amores! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro de português e a gente vem falando, né? O assunto que a gente vem tratando no nosso livro de português são os anúncios. A gente já viu que a gente pode fazer anúncios para vender coisas, a gente já viu que a gente pode fazer anúncios para procurar alguma coisa, né? Para doar, a gente pode fazer anúncio para basicamente qualquer coisa que a gente queira fazer e que a gente queira passar para as outras pessoas, para que as outras pessoas também saibam. E lá no nosso livro de português, na página 185, a gente vai ver que algumas pessoas, algumas empresas, elas usam anúncios para fazer com que as pessoas mudem alguns comportamentos ou então se engajem em campanhas, né, em alguma movimentação social que seja benéfica tanto para a gente quanto para as outras pessoas. E ali a gente tem de exemplo, né, no caso, alimentação saudável, né, que a gente precisa fazer esse consumo de alimentos saudáveis para que a nossa saúde se desenvolva bem, né? A gente tem como exemplo também a educação no trânsito, que é muito importante, que a gente precisa respeitar os pedestres, respeitar as bicicletas se a gente estiver dentro do carro. Os pedestres também precisam respeitar os carros, respeitar a faixa de pedestres. Então, a gente pode usar também, ali tem como exemplo, a eliminação do trabalho infantil, que ainda existe, muitas crianças fora da escola, fazendo trabalhos que deveriam ser feitos por adultos, não é? E ali tem também a arrecadação de agasalhos, que é uma coisa que a gente sempre vê, que é muito comum quando começa a esfriar. E existem muitas pessoas que não têm casa, né? Que ficam na rua e não tem agasalho, não tem a roupinha para se proteger do frio. Então, normalmente as pessoas fazem a arrecadação de alimentos, né? Para ajudar as pessoas, a arrecadação de agasalhos. Então, esses anúncios servem para isso também, para tentar fazer com que as pessoas mudem certos comportamentos. E aí a gente vai ter alguns exercícios para fazer, para a gente elucidar tudo isso que a tia tá falando. A gente já vem falando sobre isso algumas aulas em português, e a gente já sabe que o anúncio é uma forma muito importante de comunicação também, porque esse anúncio pode ser feito no jornal, ele pode ser feito na internet, pode ser feito na televisão, né? Esse anúncio pode ser feito em revistas, em jornais, não é? Ele pode ser feito também, porque ele é uma forma de comunicação. Então, aí a gente vai fazer alguns exercícios baseados naquilo que a gente já sabe. E falando em internet, a gente vai ver também um símbolo que hoje em dia é muito comum, que é a chamada hashtag. Então, as pessoas criam nos seus perfis, normalmente é no Instagram. Quem é que já ouviu falar do Instagram? A gente tem as redes sociais, o WhatsApp, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter. Então, eles criam as hashtags com alguma frase de efeito, né? Por exemplo, hashtag não ao trabalho infantil. Aí, todo mundo que é a favor que as crianças vão para a escola, que as crianças não trabalhem, todo mundo vai seguindo essa hashtag e essa hashtag vai subindo e ficando popular. Aí o que acontece? Alcança muito mais pessoas, as pessoas se envolvem nessa causa, né, para defender as crianças, que as crianças precisam brincar, que as crianças precisam ir para a escola, aprender coisas novas. E aí o que acontece? Essa hashtag vai ficando popular e as pessoas vão se engajando na campanha a favor da escolarização das crianças. Ok? Então, a gente vai tirar algumas dúvidas na nossa aula online, vamos falar um pouquinho sobre isso. E se as dúvidas persistirem, você chama a tia, pede para a mamãe chamar a tia lá na Agenda Edu, que a gente tira as dúvidas. Combinado? Vamos fazer o exercício bem lindos, bem caprichoso, porque o meu terceiro ano é muito caprichoso e muito inteligente. Então, ó, vai tirar de letra. Combinado? Nos vemos na nossa aulinha online. Um beijinho e boas atividades.